mais uma edição do Empresários em Movimento. No programa de hoje nós vamos conversar com o Carlos Altran, um carioca que veio da cidade maravilhosa para empreender aqui, na Ilha da Magia. Hoje ele vai contar para nós um pouquinho da sua história. E a gente sabe que o Carlos, desde sempre, quis ser empreendedor. Carlos, obrigada por vir aqui no nosso programa. Por nada, seja muito bem-vindo. E conta um pouquinho para nós sobre essa história. Você nunca quis ter carteira assinada, nunca quis trabalhar para outras pessoas. Você sempre sonhou em ser dono de si e empregar pessoas. Então, assim, eu sempre fui autodidata. Eu não sou formado, não tenho formação acadêmica. Tá? Então, basicamente, assim, eu sempre iniciei nesse segmento de empreendedorismo, né, com ideias, realizando coisas diferentes. Né? Trabalhei como jovem, que naquela época a gente podia trabalhar, como menor aprendiz, como office boy, mas eu nunca consegui trabalhar com carteira assinada, assim, de ter um vínculo empregatício. Então, desde os 18 anos, eu pago o meu INSS. Olha só. Então, na verdade, hoje eu já estou para me aposentar, eu estou com 53, então tenho já uma possibilidade de já me aposentar, já em seguida, pagando meu INSS desde os 18 anos. Então, a minha história sempre foi essa, né? Eu sempre, aonde eu fui, sempre busquei fazer alguma coisa diferente, sempre busquei ajudar alguém, desenvolver algum projeto, enfim, ideias diferentes, né? E meu negócio sempre foi televisão. Eu sou apaixonado por televisão, por comunicação e por mídia desde criança. Eu sou daquele tempo ainda de assistir a Vila Sésamo, o Capitão Asa, os programas antigos que tinham na TV, TV Tupi, TV Globo no Rio, né? E eu ficava fascinado por aquilo, ficava um dia inteiro na televisão, chegava da escola, me jogava na televisão, via o Sítio Pica-Pau Amarelo, ficava ali, minha vida era aquilo ali, né? E a gente vai pegando conhecimento, vai vendo as possibilidades, vai aprendendo um pouco mais do que a gente fazer para sobreviver nessa selva, né? Que é o mundo do empresário, né? Verdade. Então a gente vai tropeçando, vai errando, vai acertando, ganha aqui, perde ali, e assim vai levando, né? Então, basicamente, depois a gente veio aí pelos anos 90, em Santa Catarina eu mudei para cá em 98, mas antes disso eu conheci a Márcia, minha esposa, né? E a gente estava com um projeto assim de fazer. Nós tivemos uma empresa de informática que vendia equipamentos de informática no Rio. A gente teve uma época de um boom, uma explosão muito grande pelos anos 92, 93. Foi uma época que a gente estava com a informática em evidência, né? Não sei se é no 386, os 486. Né? Hoje é uma sucatada braba aí. Sim, mas antigamente era novidade. Era o top do top. E nós começamos em casa com venda de kit multimídia, que ninguém tinha. No Rio, assim, poucos tinham, era o CD, caixa de som, uma placa de som. E aí você chegou inovando no mercado com algo diferente. A gente começou vendendo um jornal, botava um anúnciozinho pequeno, e a casa virou uma loucura. A gente não conseguia trabalhar, a gente só parava de trabalhar meia-noite, que chegava gente que batia na porta da gente, na portaria. Empreendedores mesmo. Na porta de casa, batia na portaria querendo subir 10, 11 horas da noite para pegar um kit multimídia. Que legal. Então, assim, aí depois... Aí veio o seguinte, a gente trabalhava informalmente, quando a gente se formalizou, foi que a gente viu o problema que é ser um empresário. Claro que aí entra imposto, entra toda a burocracia. Exatamente. Eu tive que alugar, porque, na verdade, o prédio começou a ter reclamação, pessoas entrando. Você não era um prédio comercial, não tinha essa finalidade. A gente começou para ganhar um dinheiro e começar a trabalhar. Daí deu certo, mas não estava estruturado do jeito que precisava. Incomodou os vizinhos. Quando a gente foi para a empresa mesmo, uma sala comercial, funcionário, imposto, compra de mercadoria, vender, montar equipamento. A gente chegou a vender para cursos de informática no Rio de Janeiro mais de 30, 40 máquinas, assim, de uma vez só. Deu certo mesmo. Sim, foi um sucesso. Bom, nesse meio do caminho veio a questão de mudança de dólar e tal, lá na época do Fernando Henrique ainda. E eu não sei nem se você tinha nascido, tá? Mas, enfim. Deixa assim. Tá, deixa quieto, né? Não vou falar para ele. Então a gente ali teve dificuldade, porque o dólar disparou e a compra das peças eram todas importadas, né? Processador, placa-mãe, só o gabinete, teclado que a gente conseguia comprar por aqui. Daí você já fazia todo esse processo de trazer os materiais para revender. Sim, a gente comprava de fornecedores noRio mesmo, fornecedores que tinham ali, né? Só que, na verdade, a dificuldade era conseguir uma importação legalizada com um produto. Tinha nota fiscal, né? Mas a gente tinha dificuldade de achar o fornecedor oficial da placa-mãe, do processador. Entendi. E aí ficou muito caro. E a gente, infelizmente, teve que fechar em 96,
97, 96 por aí. 97 para 98. Assim, em 98 nós viemos para cá, para Santa Catarina. Tá, e por que Santa Catarina? Porque a Márcia já era daqui, minha esposa, tua esposa já era daqui, você... Ela foi para lá, na verdade, no Rio. Entendi. Daí, não, vamos tentar Na verdade, foi uma convenção em 91, onde eu conheci ela pelo intermédio dos chefes dela, da empresa, né? Tudo é trabalho. Tudo é trabalho, assim, tudo procurando uma coisa, uma outra, assim, vendo uma coisa diferente. Na época, não tinha o código de barra, estava começando em 91. A chamada EAN Brasil, que é a empresa que cuidava da legalização dos códigos de barra, e vendia os leitores e tal. Eu cheguei a comprar alguns leitores para vender, para revender, né? Que interessante. Então, sempre buscando um negócio assim. Sempre buscando novidades, querendo vender, querendo levar para as pessoas perto, ao teu redor, enfim, novidade, vender, mostrar o que o mercado está oferecendo de mais interessante, né? Sim, na verdade a gente, né, é uma coisa que a gente tem que buscar sempre a inovação, né? O diferente, né? Então, se a gente tem uma onda grande... Está sempre se atualizando, né, Carlos? Se a gente tem uma onda grande de possibilidade, que é um determinado tipo de nicho de mercado, a gente vai atrás desse nicho de mercado. Entendi. Então, e aí, quando vocês vieram para cá? Então, quando a gente veio para cá, a gente passou por outra situação. A gente estava desempregado, ela se empregou depois, estava grávida da minha filha e eu fui até vender consórcio, fui fazer o que podia para empreender, né? Para buscar dinheiro, né? Vamos vender, vamos fazer uma coisa aqui, uma outra ali. Sempre não no conhecia mundo o mercado. das vendas. Assim, eu acho que todo mundo é um pouco de vendedor e tem que ter, né? É. Você vende a tua própria imagem, você vende algum certeza. produto, você vende a tua empresa. A gente tem que se vender em algum momento, né? Para conseguir um serviço, ou para vender um produto, uma marca. E você sempre vendendo alguma coisa. E aí apareceu essa oportunidade. Eu trabalhei como venda de consórcio, era uma coisa que dava uma comissão legal e tal, e a gente foi indo. Em 2001, eu fui para a RBS, eu vi um anúncio de chamado para ser contato autônomo na RBS TV, que antigamente era RBS, hoje é NSC. E ali eu comecei fiz um curso, que é um curso de conhecimento de como lidar com as mídias digitais, com as mídias, na época não tinha mídia digital, mas como lidar com a mídia de TV e rádio, da plataforma RBS. Ressurgiu aquela paixão de menino. Não, mas eu já tinha trabalhado no Rio com TV, eu tinha feito já um programa independente, eu tinha trabalhado, assim, eu tinha em torno de 20 e poucos anos, eu tinha chamado a Carla Camurati, que na época era uma atriz da Globo, e o marido dela, que era o Thales Panchacon, a gente fez um projeto de um programa de teatro, chamado Tempo Teatral, era um programa que a gente inventou, com uma cineasta, eu inventei, a gente gravou, mas não, era difícil veiculação. Sim. Sempre foi no Brasil, sempre foi muito difícil a gente ter onde veicular, os canais. Né? Um monte de coisa. Difícil. Mas assim, o projeto foi piloto, foi feito, ela gravou com a gente, o programa ficou legal. A gente entrevistou algumas personalidades de TV e aí voltei de novo com essa coisa da TV. Inclusive aqui na Premier, que antigamente era TV São José, que agora é Premier, eu também comecei, foi um pouco como é que chama? Uma experiência, assim, um laboratório aqui, porque como é TV fechado, então você tem liberdade para fazer muito mais coisa. Claro. E a gente inventou os produtos diferentes, a gente vendeu, a gente fez negócio. Isso na época da RBS, propriamente em 2001, por ali, 2002. Né? E aí eu fiz escola aqui também. Né? Que interessante. E em 2005, 2006, eu fui para... Eu comecei a fazer programas independentes, gravar, foi o programa do Tony Carr, era um programa que vendia carro. Daí você começou uma produtora de vídeo. E eu comecei a me enfranhar, comecei a conhecer o pessoal de TV. Com essas experiências em televisão, você viu como é que era a estrutura de gravações, equipamentos, foi entendendo como é que funcionava. Sim. E aí, aquela veia de empreendedor gritando lá dentro, bom, vou fazer uma produtora, vou abrir uma produtora de vídeo. E aí foi o que você fez, e começou a fazer programas independentes. Sim, começamos a gravar algumas coisas, assim, os programas que tinham de... Na época tinha muito programa de evento. Você ia lá, tinha um evento e tal, o cara lá entrevistava o cantor, né, as casas noturnas aqui de São José, na região, tinha muito disso, a gente ia lá e fazia esse programa, enfim. Perdi algum dinheiro, algumas pessoas não me pagaram, mas ganhei experiência, né? E fomos tocando, até que em 2007... a gente começou a ver um nicho, mais uma vez eu vi um nicho que era o nicho de mercado do setor náutico. Né? Então, no setor náutico, a gente teve ali a oportunidade de criar um programa chamado Náutica e Companhia, que eu chamei o Mané Ferrari, que foi apresentador. Primeiro a gente chamou um rapaz que era do surf e tal, agora não me recordo o nome dele, mas foi o primeiro piloto que nós fizemos. E depois a gente partiu para o programa com o Mané Ferrari, que hoje está aí com a Catimar, onde a gente fundou onde foi fundada a Catimar, eu fui um dos fundadores da Catimar, que é uma associação catarinense de marinas.
Mas isso já é uma história que tem mais 9 anos de história em cima desse programa, né? Nossa. E aí veio o Box 32, veio o programa do Mundo Car, a gente fazia muita coisa, o VT comercial, né? Quando, em 2016, eu entrei com sócio, até então nunca tinha tido sociedade com ninguém. Sempre tu tocando sozinho, tua produtora. Eu tive algumas experiências não muito agradáveis com sociedade. Então, eu decidi cortar e terminar com sociedade, assim, sócio. Hoje eu não tenho, mas tive em 2016, que foi um parceiro, que foi o Éder Correia, né? Também você... Eu posso falar, se me permite falar, vocês trabalharam juntos, também trabalhou junto comigo na época também, você estava junto. E aí o Éder entrou, a gente desenvolveu o projeto de uma produtora, e em 2017 ele veio com uma proposta. Quer vender a produtora? Eu falei, quero vender. Pronto, vou vender, passei essa etapa, né? Vendeu Queimei. Até a funcionária junto. Então, eu vendi até a funcionária, foi no pacote, né? E aí a gente decidiu mudar, de 2017, então em 2018 eu virei o ano com capital, com uma sala pequena e fazendo agenciamento de publicidade. Então, da produtora, fomos para uma agência de publicidade. Exatamente. Hoje que é a 77 Publicidade. Né? Eu, na época, tinha uma representação de uma agência e depois eu criei o próprio nome. Que legal. Carlos, a gente está adorando aí conhecer um pouquinho da tua história no mundo do empreendedorismo. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta para conhecer um outro lado desse carioca, um lado dele envolvido com social, com atividades voltadas para o ser humano. A gente já volta. Set7, agência digital publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. 77publicidade.com.br. Cada micro e pequena empresa, cada microempreendedor individual representa mais desenvolvimento para a cidade, o estado e o país. Somos o segmento que mais gera empregos. Somos muitos. Somos o sustento de milhões de famílias. Somos um dos pilares que sustentam a nação. Mas só teremos a força que precisamos e o reconhecimento que merecemos se estivermos unidos. Para unir forças, foi criada em 2010 a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana. Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas. São 53 mil empreendedores individuais. Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas. Fortalecemos a representatividade. A marca da AMP está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores. A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica. Juntos com a FAMPESC, ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento. Apresentamos a ideia e hoje o Juro Zero para os empreendedores individuais e microempresas é uma realidade em Florianópolis. Ampliamos o relacionamento. Levamos a AMP aos bairros, organizamos núcleos por setor. Criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo. Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes. Proporcionamos capacitação. As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação. Assim contribuímos para termos empreendedores com melhor formação, para serem vencedores em um mercado tão exigente. Oferecemos benefícios. Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados, incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas. Informe-se e veja como crescer junto com a AMP. Profissionalizamos a gestão.
Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede. À altura dos nossos empreendedores. Contamos com você para fazermos muito mais. Associe-se à Ampli. Juntos somos mais fortes. André Dal Pasquale Fotografia. Eternize seus momentos. Ensaio feminino. Fotos para casais. Momentos em família. Foto empresarial para as redes sociais. Ensaio infantil e muito mais. Revele-se. Faça agora mesmo o seu orçamento. 991558914 ou andreadalpasquale.com.br. Olá, estamos de volta e agora nós vamos conhecer um outro lado do Carlos. O lado do empreendedor preocupado com projetos sociais, com a sociedade em que ele vive. Carlos, lá no Rio de Janeiro, quando você morava lá, e também aqui na Grande Florianópolis, você sempre esteve envolvido com esse lado social. Além de empreender, você também sempre se preocupou muito com o ser humano e aquele trabalho de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho, se cada um faz uma partezinha, né? Conta um pouquinho para nós do que você já fez voltado aos projetos sociais. Então, assim, isso é desde jovem, sempre tive esse eu sempre fui muito, desde criança, fui muito atencioso com meus avós. Meus avós tinham um problema de saúde, meu avô era diabético, tinha problemas de saúde graves, então eu sempre passei com eles a maioria do tempo e sempre dava assistência, porque fosse preciso, levar-nos ao banheiro, fazer alguma coisa que fosse necessário, ou pegar um remédio, ou fazer alguma coisa. Eu sempre fui assim, desde criança eu sempre fui assim. Por essa convivência com meus avós, que eu amava muito meus avós, né? Eu os amo também, né? Apesar de não estar mais comigo, não estar mais presente, mas o amor permanece e as memórias a gente nunca esquece. Então, desde esse tempo, a gente sempre tive um carinho muito grande, sempre fui muito afetivo, muito carinhoso com as pessoas. Na verdade, eu conheço, já trabalhei com você, conheço, você é uma pessoa caridosa, você se preocupa com as pessoas, com a sua equipe, talvez por isso que você realmente tenha entrado por esse mundo do empreendedorismo, por se preocupar. Quando você cresce, você leva todos junto, colegas, a gente está aqui contando um pouquinho das coisas boas que ele já fez, porque eu conheço realmente, e se um colega de trabalho estava com a filhinha doente, ele ia lá, comprava remédio para as crianças. Quando eu precisei, também ajudou. Eu vim do Rio Grande do Sul e ele me cedeu a primeira casa. Morei de aluguel na casa dele, da esposa dele, do lado, né, da casa. E então, assim, você realmente é preocupado com as pessoas, né? A gente, assim, eu sou cristão, do modo de, né, sou cristão. E a gente, como cristão, tem o mesmo espírito de Cristo, né? De poder ajudar o próximo, dar, né? Principalmente dar o peixe, não ensinar a pescar e não dar um peixe. Né? Então, isso é uma característica que eu tenho assim com relação a esse tipo de auxílio, né? A gente eu desenvolvi no Rio quando era criança, então a gente ia para a rua e levava alimento para o pessoal de rua. Eu vi muita coisa muito triste no Rio, assim, de muita pobreza, muita coisa. Assim, olha, por misericórdia eu vi coisas muito ruins de se ver, assim, sabe? A gente vê a que ponto chega o ser humano, né? Com a bebida, com a droga, eu não bebo, não fumo, né? Eu perdi meu pai por causa do cigarro e eu detesto, não fumo, não gosto de cigarro. Então, via de regra, então a gente sempre busquei, nessa época que eu comecei no Rio ajudando, era um grupo e a gente saía nas ruas do Rio, né? E comprava alimento, preparava a refeição, ia levando, fazia curativo, e ajudava quem precisava realmente. Muita gente fala que se você fizer isso, você pode pegar uma doença. Eu nunca tive nenhum problema. E olha só, né? Quando não é para ser, não adianta. A gente, na verdade, assim, a gente está com um espírito preparado para fazer as coisas. Sem dúvida. Deus capacita a gente para fazer. Para ajudar o próximo, te protege, né? Eu já vi muita coisa. Um escudo. Assim, se eu parar para te contar o que eu já vi, a gente vai ficar bastante tempo aqui falando.
Então, aqui em Santa Catarina, eu retomei todo esse trabalho. A gente fazia um trabalho com o pessoal morador de rua. Eu lembro. Muitas vezes me convidou para levar marmitinha na rua para as pessoas. Levar marmita para o pessoal ali, para o pessoal dos craqueiros aqui em Barreiros, aqui em São José, que ali é um problema seríssimo. Escondem muito aquilo ali, né? Tem uma situação ali que andou tendo uma presença da Guarda Municipal, de São José. Teve ali uma situação, algum tempo atrás, que andaram expulsando o pessoal ali. A gente acredita que a gente precisa dar, como te falei, dar né, ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, nesse momento em que a gente entrega uma marmita, entrega alguma coisa, a gente aconselha, a gente conversa, a gente procura explicar por quê. Precisa de ajuda, no grupo, a gente consegue tirar um local e fazer internação. Não, não quero mais essa vida. Eu quero, né? E fazer aquilo que Jesus faz. Pega pela mão, puxa, vem cá, eu te ajudo, filho. Então, acabava que além de levar a marmita, os alimentos, vocês pegavam algumas pessoas, na verdade, ajudavam, o argumento e a isca, no bom sentido, é o alimento. Para chamar eles. O alimento eles querem físico. comer, então eles vão ir até vocês. E aí vem o alimento espiritual, que é o quê? Conversar com a pessoa. Isso, na verdade, hoje eu considero o álcool uma epidemia. Aqueles que dizem que bebem socialmente e tal, eu acho que, né? Mas o álcool, sim, álcool e droga, o álcool pode ser considerado uma droga, ele é considerado uma droga, né? Mas é uma droga legalizada. Você compra em qualquer lugar. Que nem um cigarro. E a gente está vendo uma epidemia de droga, de álcool, e com facilidade nas coisas, enfim. Mas voltando a esse assunto, a gente ia nos lugares e buscava o pessoal. Eu participei com a Prefeitura de Florianópolis de um projeto chamado Remissão. E a gente começou em Florianópolis em 2016, 2015, 2016. A gente começou fazendo lá aquilo que hoje a gente continua fazendo, que eles reuniam várias igrejas, e ali, inclusive até o Jefferson, que é assessor do Jean, em Florianópolis, ele nos convidou para agregar a nossa igreja a participar desse evento. Então nós íamos lá, o pessoal era recebido, a gente fazia corte de cabelo, tinha uma área de enfermagem, eu ficava na área de enfermagem, fazendo curativo, repassando para o pessoal, para os hospitais, se tinha algum caso que fosse muito grave, a gente encaminhava, o SAMU ia buscar. E a alimentação era café da manhã, almoço, e tinha sempre algum tipo de conversa, uma reunião e música e tal, para que eles pudessem ficar mais confortáveis. E muitos deles voltavam para casa, muitos deles estavam vindo de outro estado, tentando uma oportunidade aqui, que não é difícil a gente conseguir, né? Então, sim. E aí a gente desenvolvemos esse projeto aqui em São José, também em São José, no Remissão, e a gente fez continuou com esse mesmo trabalho, com esse mesmo produto, com esse mesmo projeto, né, de ajudar, né? E inclusive eu fiz uma missão para Rondônia, na aldeia dos índios. Muito se fala dos índios, mas pouco se conhece, porque é muito longe. Então você para você chegar numa capital como Rondônia e você ir para uma aldeia indígena, você pode levar até mais de um dia para você chegar numa aldeia indígena de barco. Então pouca gente vai e se interessa por esse tipo de projeto. E sabe o que acontece lá, tá? Isso é a verdade. Então a gente tem que falar que lá, tem que falar a verdade. Lá não é como muita gente fala, muita gente defende, né? O índio virou um objeto do branco, né? É muito fácil entregar o dinheiro na mão do índio e o branco se beneficiar do dinheiro que dá para ele, através de ONGs. Isso que o próprio governo federal hoje está fazendo é uma verdade, né? Essa questão das ONGs, o que a gente está vendo ali, que o governo está cortando bastante coisa, é verdade. Para você ter ideia, cada índio que vai numa aldeia, que faz que tem um filho, ele ganha de 3 mil reais com um bolsa auxílio. Então, acaba que eles ficam só fazendo filhos. Você tem famílias que têm 5 crianças, 15, 20 mil reais. O que eles fazem com esse dinheiro? Eles compram moto. Na aldeia os caras andam de moto, o índio anda de moto. Então aquele perfil de índio que a gente tinha, não, convencional, que se aprende esquece. Na escola, não existe mais. Não existe mais. Esse aí, mas você foi esse lá, virou para turista. Vocês foram lá para quê? Nós fomos fazer uma missão nessa aldeia para reformar um posto de saúde. Aí chegaram lá e se depararam com uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. O índio chega, cruza o braço e fica olhando você trabalhar. Vocês levando material, eles ali olhando? Sim, nós tivemos um barco, mais de 30 pessoas. Nesse barco ele carregou todo o material, cimento, areia, tijolo, tinta, massa, piso, tudo isso. Ele carregou naquele barco. E ali nós descarregamos e começamos a fazer essa obra lá
começamos a levantar e reformar esse posto de saúde. Saímos com a missão cumprida. Sim. Em 8 dias, mais ou menos, a gente conseguiu concluir a reforma do posto de saúde. Saíram com a missão concluída, fizeram o que tinham para fazer, mas também abriram os olhos em relação ao que está acontecendo lá, né? A gente tentou abrir os olhos deles, porque se você pensa que o índio está lá e ele consome o que está na natureza, não. Ele come salgadinho, ele compra bolacha, ele toma refrigerante. É realmente aquele índio que fazia chá, curativos, isso é coisa do tempo do livro que a gente estudava na escola. Isso aí acabou. Que coisa. Então, assim, você vê o índio, você chega lá, você vê um cupuaçu lá, uma fruta, a fruta cai no chão, apodrece, ele não pega. Eles não têm mais interesse ele não transforma natureza. aquilo, não. Ele não pega aquilo que ele tem ali como produto que vem da natureza para vender, de repente fazer uma receita para a própria aldeia. Sim, porque o governo está alimentando eles de outra forma, né? Era fácil, né? Hoje não, hoje já está diferente a mentalidade. A gente ouve história de índio fugido com dívida de mais de 1 milhão, por causa de ONG. Isso é uma história que eu não posso nem contar muito, porque é uma coisa meio ali bastidora, restrita, né, ao meio, mas tem... Mas me conta, Carlos, e depois desses, todos esses anos empreendendo, voltado com o trabalho social, você recebeu um convite atualmente para entrar para o mundo da política? Conta para nós como é que é. Na verdade eu estou sendo sondado, aí o pessoal está, né, por ver todo esse trabalho que a gente desenvolveu esse tempo, de poder transformar a sociedade, fazer uma sociedade melhor. Né? Eu penso que política ali não é uma coisa que não é para o meu benefício, não é para mim. Me fizeram um convite como pré-candidato a vereador em São José, que eu aceitei porque conheço a pessoa que me fez o convite. Né? Claro. Então, na verdade, eu não quero a receita do que vier, não quero negociar, não quero nada, eu quero fazer o benefício pela comunidade. Quero novamente fazer você pensa em... A gente sabe que tu também é bem envolvido com os animais de rua. Você assim, pensa em ir para essa linha mesmo. Assim. Na verdade, assim, eu preocupado com jovens que estão envolvidos em droga, o alcoolismo e as drogas na cidade, que hoje nós não temos uma assistência social eficaz dentro dos órgãos municipais para poder cuidar disso. E a questão dos animais. A gente vê muito animal de rua sendo maltratado, com dificuldade, a gente tem que dar um alimento, tem que dar alguma coisa para o animal sobreviver. Isso me dói, eu tenho 3 cachorros. Um, inclusive, está na minha empresa lá que eu cuidei, eu achei ele na rua, levei para lá e toma remédio, toma vacina, tem ração, tem tudo, a gente dá todo carinho para ele durante todo o dia. E em casa eu tenho mais um e minha filha tem mais outro. Então, eu procuro dar essa atenção, porque o animal é indefeso, né? O animal não depende da gente. Ele olha para a gente assim, o que tu vai fazer comigo? Né? O tempo todo a gente vê essa carência do animal, do cachorro, principalmente, que é uma coisa que toca a gente. Então, são basicamente esses projetos aí que a gente está tocando. Né? Esperamos que dê resultado, né? Que a gente possa fazer aí por São José, pela cidade que eu já moro há 20 anos. Né? É verdade, 22 anos. Faz parte daqui, né? Já sou um josefense metida besta, né? É verdade. Carlos, parabéns pela sua história, por todas as novidades, mudanças e por tudo que você sempre fez pelo ser humano. Eu desejo muito sucesso e agradeço por ter vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço por vocês, a Premier TV também que está aí desenvolvendo um belo trabalho na comunidade também, se esforça, que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de espaço. E aqui tem um espaço que a gente pode desenvolver na produção independente, pode fazer muita coisa. A gente tem esse espaço aqui na Premier TV, que foi a antiga TV São José, onde também fez parte da minha história também. Né? Legal. Ao Betim também, ao Daniel, a toda a direção, aos cinegrafistas, ao pessoal que está lá no Master, lá, agradeço aí pelo esforço de vocês aí, pelo trabalho. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.